Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Estou aproveitando que eu estou fazendo um serva astral, né? Serva astral foi por encomenda. E aí, pensei, bora falar então, né, sobre criação de serva astral, mas com a ideia inicial das questões dos servos astrais, né? Hoje em dia, né, os servos astrais que foram popularizados servem para um tanto de coisa, mas inicialmente, quando criou-se essa ideia de servo astral, a ideia é que a gente criasse um assistente mágico, né? Que a gente criasse ali um servo astral para nos ajudar a trilhar o caminho da magia, o caminho do ocultismo. Ele seria, assim, o nosso ajudante, né? Essa que é a ideia básica. E aí, a partir dessa ideia básica, que eu vou contar aqui como que ocorre o processo de criação de um servo astral, não apenas como ajudante mágico, mas como, né, uma representação do seu eu superior, para que você, né, comece aí a invocar o seu eu superior. Então vamos começar. O que é um servo astral? O servo astral é uma entidade artificial, né, uma forma pensamento, é um conjunto ali de características e habilidades, né, que é transformada num símbolo, né, dado uma forma a esse conjunto de características e habilidades. Então, quando você pega ali a serva astral do Tom Kelly, né, tem a afortunada, né, ela pega ali, né, a ideia da sorte, por exemplo, como se tivesse, né, pegado o conjunto de características de sorte e prosperidade, né, e transformada ali naquele símbolo, né, e também naquela entidade, né, junto com aquela ilustração ali bonitinha, né, e até uma personificação daquela ideia, né, do que seria, né, a sorte. Aí eu vou lá, não, vou transformar a sorte em uma entidade, né, uma forma, pensamento, em um servo astral, no caso. E aí, assim que acontece, você pega uma ideia, né, essa ideia tem, né, um conjunto de características e habilidades, ou é uma egrégora, por exemplo, né, ou é uma entidade, como, por exemplo, eu peguei a egrégora do Exu e fiz o Exu Zen. Então, eu captei ali uma egrégora, né, que é a egrégora do Exu, né, e captei a egrégora do Zen e juntei ambos em um servo astral. Então, a ideia de servo astral é isso, você pega, né, esse conjunto de características e habilidades e transforma ela, e dá uma forma para ela, né. Aí, com aquele símbolo, né, que é chamado de símbolo sigilo de servo astral, né, tá pronto o servo astral, né, criou a ficha, descreveu ele, criou o símbolo, se pode ou não colocar uma imagem para ilustrá-lo, e boa, está criado. Inicialmente, né, a ideia da criação de uma forma pensamento, né, que é colocado como servo astral, é uma coisa bem antiga, muito, muito, muito antiga. Só que não era utilizada dessa forma como a gente utiliza hoje na magia do caos. Né? Hoje a gente só pega, escreve, faz e pronto. Né? Tinha todo um paranauê mais cerimonial e tudo mais, para você criar isso. Criar uma forma de pensamento, criar uma tupa, etc. e tal. Hoje a gente simplificou demais, né, a criação dessa forma de pensamento, né, e a ideia inicial dentro da magia do caos, quando ele é colocado lá pelo Phil Hine, é que a gente cria um ajudante mágico. É como criar um amigo imaginário que vai ajudar a gente a estudar o ocultismo. A ideia primária era essa. Claro que, com o tempo, né, outras formas de utilizar servos astrais, né, foram surgindo, né, e se popularizou bastante com os 40 servos do Tom Kelly. Ele pegou ali os arquétipos mais comuns, né, as figuras arquétipos mais comuns, e transformou em 40 servos astrais. Aí, depois do Tom Kelly, ainda veio a galera aqui do Brasil fazendo servos astrais para praticamente tudo. E aí virou,
tipo assim, se popularizou demais, né, a ideia de servos astrais. O que eu vou falar hoje é como utilizar a ideia, né, a criação de servos astrais para a gente chegar, né, para a gente atingir, para a gente, né, nos desenvolver como magos, como magistas. Afinal, quem está trilhando o caminho da magia está em busca ali do seu, né, da sua forma mais evoluída, né, que a gente vai chamar de eu superior, né, seria o nosso desenvolvimento, o ápice do nosso desenvolvimento, né, da nossa compreensão, poder, e por aí vai. Então, a ideia é o quê? Utilizar a ferramenta, né, que é, né, a ferramenta que é o servo astral, né, para a gente começar a fazer a invocação do nosso eu superior, o que é super legal. Então, povo lindo, vamos pensar. Observe o servo astral que eu criei chamado Caotizador. Caotizador, vou até abrir ele aqui para quem não conhece. Caotizador é um servo astral que eu criei com a minha própria imagem. Qual que é a ideia dele? Quando eu estava criando o Caotize-se, a ideia principal, né, a ideia inicial, a primeira ferramenta tecnomágica do Caotize-se, né, é a de energização de servos astrais. Né? Eu peguei lá os 40 Tom Kelly, coloquei lá para facilitar, né, que as pessoas ativem servos astrais. Junto com isso, eu estava também criando a minha personalidade magista. Porque, afinal, eu já estudo ocultismo há um tempão, mas eu estava começando a ensinar o ocultismo, né? Ir nos grupos, ensinar as pessoas, entrando bem na fase do sacerdote mesmo. Sacerdote não? Do sacerdote. E aí eu criei o Caotizador como uma parte da minha personalidade magista. Ele seria o meu eu superior, né, um dos meus eu superiores, né, como mago do caos. Então, na hora de criar ele, eu pensei, eu como mago do caos, eu vou ser assim, eu sou um facilitador para as pessoas aprenderem e desenvolverem a magia, principalmente magia do caos. Então, eu criei ele dessa forma, com a ideia de que ele seria a minha versão, né, superior magista. Da mesma forma, depois eu criei outro servo astral internamente, que seria a busca pelo meu eu superior, que é como eu gostaria de ser, né, o que eu gostaria de me tornar. O caotizador foi uma parte. Né, me tornar um caotizador, né, foi a primeira parte, aconteceu, deu muito certo e tudo mais, inclusive até publiquei ele por causa disso, mas está aí, eu utilizei ele como um conjunto ali, né, de informações e características e conjuntos simbólicos para que eu me tornasse um magista cada vez melhor e para que eu ajudasse as pessoas, né, de forma mais fácil, né, com mais didática, né, dando segurança para as pessoas, porque o que a maior parte das pessoas buscam, né, na hora de aprender magia é segurança. Então o meu rolê é realmente dar segurança, é abrir caminhos, é embicudar as portas com voadores de 2 pés e por aí vai, né, banir guardião de portal. Vocês entendem, né? O que o caotizador, quando eu criei, a ideia era que eu me tornasse exatamente isso que eu me tornei hoje. É exatamente esse Rafael aqui, que está fazendo live para vocês e conseguindo passar as coisas, né, o conhecimento de forma muito mais didática, dando segurança, etc e tal. Então, como que a gente faz, né, na prática? Na prática, tudo começa com a ideia, né, o que eu gostaria de me tornar. Tipo assim, isso é muito interessante, porque geralmente as pessoas que estão no modo automático não conseguem conceber essa ideia de eu superior. Né? Tipo assim, quando você está no automático, não fez o primeiro despertar ainda, você ainda não pensa como você poderia ser melhor.
E o pior ainda, né? Muita gente ainda fica alimentando aquela afirmação péssima que é eu sou assim, né? E a gente falou muito sobre isso nas lives sobre mudança de personalidade, né? Então, assim, se você é o tipo de pessoa que fica alimentando essa afirmação eu sou assim, pare. Simplesmente pare, mano. É uma dos piores bloqueios que tem no nosso autodesenvolvimento é essa afirmação eu sou assim. Pare mesmo. A questão é, bora ser mais. A ideia é ir em busca do nosso superior, não ficar, permanecer aqui onde que a gente está, nessa personalidade que a gente tem, por aí vai. Nada disso, mano. O negócio é evoluir, não é? Então, bora. Então, a gente inicia imaginando, né, como a gente gostaria de ser. Né? Qual seria a nossa versão mais bacana a partir do conhecimento que a gente tem. Claro que para isso, a gente precisa dar um super rolê no autoconhecimento. Né? A gente tem que se conhecer para saber, né, onde que a gente quer chegar, como que a gente quer mudar, o que a gente quer se tornar. Então, primeiro, a gente começa nessa imaginação. No caso do cautizador, por exemplo, eu pensei, nossa, eu preciso ser mais simpático, eu preciso ser mais carismático, eu preciso ser mais didático, eu preciso ter mais paciência com as pessoas, né? Eu preciso simplificar as coisas, porque no mundo do ocultismo é todo mundo querendo complicar tudo, né, o tempo todo, e eu quero fazer o contrário, eu quero simplificar. Então, assim, eu comecei a alimentar essas ideias de como seria esse eu magista. E aí, né, depois de imaginar, né, como seria, eu fui escrever. Fui lá, criei a ficha, tudo mais, né, alimentando essa ideia de como eu gostaria de ser, o que eu gostaria de me tornar. E aí escrevi a ficha boa. Depois eu escrevi, coloquei ela público, né, já com as coisas para vocês mesmos ativarem e tudo mais. Mas isso daí nem precisa. Eu coloquei só porque eu fiz ele público. Né, porque nem precisava de eu ter feito isso tudo. Afinal, eu estava criando esse servo, né, essa nova personalidade na minha mente. Então, não era necessário. Como eu tornei público, aí eu fiz a arte, o sigilo, né, e a ficha dele. Mas isso não é necessário. É bom fazer como exercício e como forma de alimentação e ativação? Sim. Mas também não é necessário. O necessário é você ir lá e começar a imaginar como seria o seu superior, e criar mesmo. Você pode criar como se fosse uma ficha de personagem, você pode criar como servo astral, você pode apenas escrever sobre como você gostaria de ser, ou visualizar como você seria no futuro, ou, por exemplo, começar a pegar alguns momentos da sua vida que foram ruins, que você tomou decisões ruins, por exemplo, e começar a pensar nele, o que o meu eu superior, né, teria feito naquele momento. Esse é um ótimo exercício, e é um bom exercício não é só para você limpar o seu passado, né, mas também para você fazer daqui para frente. Né, quando você precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa, né, começar a imaginar isso. O que o meu eu superior faria nessa situação? Se eu não fosse um emocionado reativo, como eu faria? Né? Qual seria a minha resposta? E aí você começa a pensar nisso, começa realmente a alimentar, né? Pensar em como você seria e visualiza. Né? Visualiza você no futuro já tendo conseguido tudo aquilo que você almeja. Por exemplo, eu queria estar numa piscina, numa cobertura, né, cheio de luxo, etc e tal. Beleza, aquilo que você quer de material é legal, é importante, né? Afinal, a gente, né, gosta de conforto e tudo mais. Mas aí você imagina assim, o que você teria feito para conseguir aquilo? Né? Que tipo de pessoa você teria se tornado para estar lá, para ter conseguido, né, a sua cobertura com piscina e tudo mais? Que tipo de pessoa você seria?
E esse trabalho de imaginação, gente, você tem que dar muita alimentação para ele. Alimentar mesmo, pensar nisso no dia a dia, em vez de você deixar sua mente ficar fritando aí com coisa à toa, paranoia, blá blá blá, etc. Começa a colocar isso, né? Sua mente está meio devagando lá, vai lá visitar seu eu superior, vai lá ver como é que você está no seu futuro, no futuro que você almeja. Então você vai criando, né? Essa ideia na sua cabeça. E aí você começa a listar quais são as características que você precisa. Então, aí você começa a pensar nisso, ó. Se você tem características que você quer banir, né, claro que aí tem um truque aqui, que é, geralmente a gente quer banir algumas características nossas também. Só que vocês sabem, né, vocês já entenderam, que a gente não faz a negativa quando a gente faz magia. Então a gente não vai falar assim, não tenho medo. A gente vai falar assim, tenho coragem, sou audaz. Então a gente não fica trabalhando o lado negativo, colocando não na frente, não. Isso daí é ruim, porque o nosso inconsciente ele não sabe diferenciar muito, não, e acaba que a alimentação pula o não e alimenta aquilo que você está querendo banir. Coisa da vida. Se vocês entenderam isso, dá uma lida lá nos textos do site, tem explicadinho. Mas então, a gente não pensa nas características negativas. No entanto, a gente conhece essas características negativas que a gente gostaria de banir. Aí, o que a gente faz? Em vez de pensar, né, na característica negativa, a gente começa a alimentar a característica positiva, que é o contrário da característica negativa que a gente está tentando banir. Então, por exemplo, você falou aí, quero me tornar humorado e risonho. Você é um cara muito introvertido. Aí, você já pode parar completamente de alimentar essa ideia de que você é um cara introvertido. Parar a alimentação, gente, é a primeira fase. Tirar esse eu sou do seu rolê. Essa é a primeira fase. A segunda fase é você alimentar a característica que você está procurando. Né? Ser mais brincalhão, risonho, simpático, carismático, audaz, corajoso. Então, assim, você vai juntando uma lista mesmo. Você pode fazer como lista, inicialmente, né, das características positivas que você gostaria de conseguir, né, de desenvolver ali, as características que seu eu superior teria. Então, aí, primeiro não alimentar as negativas, né, jogar ela fora, tirar esse eu sou do rolê, que essa daí é a alimentação péssima, e começar a alimentar o positivo. Então, na hora de você criar lá esse novo personagem, novo servo astral, esse seu ajudante mágico, seu eu superior e tudo mais, né, ou seja, a representação do seu eu superior, aí você vai focar só nas positivas. Você não vai começar o servo falando assim, eu não sou isso. Não, mano. Você vai falar, eu sou aquilo. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro, mano. Você tem que cortar o lance do eu sou do negativo. Tipo assim, mas eu sou assim. Não, mano. Corta. Aí você vai escrever só os positivos, as características positivas. Principalmente as positivas que são contrárias às características negativas que você quer banir. Então, no caso de, eu estou banindo minha timidez, então meu eu superior, ele é audaz, ele é corajoso, né, ele é seguro de si, né? Aí você é uma pessoa muito carente, não, meu superior, ele é seguro, ele é independente emocionalmente, ele tem controle das próprias emoções, então, assim, entendeu? Você vai para o caminho contrário. Igual a gente viu na live sobre o alfabeto do desejo. Né? Cada característica negativa tem o seu contraponto positivo. O negócio é focar só no positivo. E a partir daí, né, depois de ter essas características e tudo mais, colocar as suas habilidades e tudo mais, escreve como será a sua personalidade, né? E então você vai fazer o seu sigilo mágico. Essa parte de fazer o sigilo mágico não é assim obrigatória.
mas é bom para foco. O sigilo mágico, ele é como um assentamento daquela ideia. Né? Quando você pega aquele conjunto ali de características e habilidades, né, que representa o seu eu superior, e transforma em um símbolo. Né? No caso do cautizador, por exemplo, ele tem esse símbolo que é uma estrela do caos, né? Dentro dessa estrela do caos tem o yin e o yang, né? E também é separado com, de um lado, né, manchas, do outro lado, circuitos, para representar o lado esquerdo e direito do cérebro. Por que eu criei isso dessa forma? Porque, para mim, ele é um magista do caos. Então, temos a estrela do caos. Outro, tem a minha parte zen, né? Então, aí eu coloquei o yin yang. E aí tem uma outra parte que eu trabalho demais também, que é com a questão do equilíbrio entre o racional e o emocional. Então, na hora de criar esse sigilo, eu não utilizei as técnicas de sigilização comuns. Eu criei um sigilo bem icônico mesmo. Icônico indicial. Bom, bem simbólico, né? Ali tem a representação de 3 coisas que fazem muito sentido dentro, né, desse meu eu magista. Então, na hora de criar um sigilo, você pode fazer dessa forma, né? Ou você pode unir outros símbolos mágicos também, né? No caso, eu uni 3 símbolos mágicos, 2 símbolos mágicos e uma outra ideia, né? Mas você pode unir, por exemplo, outros tipos de símbolos mágicos, sejam símbolos alquímicos, sejam símbolos de outras entidades. Né? Por exemplo, eu finalizei hoje um servo astral que me foi encomendado. E aí, né, no atendimento, eu fui pegando ali, né, como que é a pessoa e tudo mais, vendo o que dá para fazer, né, o que aquele eu superior seria. E então, eu utilizei uma técnica que é a técnica do ritual de choque de egrégoras, que é da utilização de 10 outras entidades que energizam esse servo astral, que representa o eu superior, né, dessa pessoa. E no símbolo, no sigilo que eu criei, eu também fiz uma união ali de 3 símbolos mágicos, né, que resumem bem a ideia, né, daquele servo astral, que é uma representação de um eu superior. Então, assim, na hora de criar esse símbolo, você pode criar do jeito que você quiser. Tem várias formas. Né? Eu estou apresentando aqui essas formas porque, para mim, né, são formas que funcionam muito bem. Né? Você realmente ir lá e ter, né, significado por trás daquele símbolo, para além de ser só um rabisco qualquer. Então, assim, funciona bem, por quê? Porque o nosso cérebro já está acostumado com diversos símbolos, né? E ali, quando a gente está utilizando, fazendo uma união entre esses símbolos, a gente já está captando, né, uma parte da egrégora desses símbolos ou das entidades que esses símbolos representam. Sacou? Vou até abrir o Exu Zen para vocês verem também. O Exu Zen é bem nessa onda. Aí, quando eu fui criar o símbolo do Exu Zen, eu utilizei o tridente do Exu, só que ele gira, né, ele faz um movimento ali do Yin Yang, né, e finaliza ali do outro lado com essa bolinha aí, que é um símbolo do Zen também. Então, assim, entenderam essa parte? Entenderam todas as partes? Tudo do jeito? Como no jogo de RPG? Sim, exatamente. Inclusive, se você não viu a live sobre mudança de personalidade, dá uma olhada lá, porque uma das formas é você criar uma ficha de RPG mesmo de você. Essa é uma das formas. Inclusive, eu fiz isso na minha vida e deu muito certo. Vou só dar um resumão da ópera aqui. Servo astral, o que é um servo astral, né? Ele é um conjunto ali de características e habilidades que a gente vai condensar em uma forma. Né? Não é à toa que é falado forma-pensamento. Quando a gente pega o pensamento, transforma ele em uma forma. E aí essa fórmula, né, geralmente vai ser um sigilo mágico que a gente vai criar a partir dele. Então, a gente vai lá, cria lá um conjunto de características e habilidades que a gente acha massa,
né, e vai lá e transforma ela num símbolo, né, a partir da ideia daquele conjunto de características. E aí dá o nome, você pode colocar uma imagem, etc e tal. Pode ativar do jeito que você quiser, pode alimentar do jeito que você quiser, você escolhe tudo. Nesse caso, né, o servo astral, inicialmente, ele era para ser o nosso ajudante mágico, né? A ideia era que a gente criasse esse ajudante mágico para que ele nos auxiliasse ali no nosso estudo de ocultismo, na magia, fazer ritual. E por outro lado, agora, essa é uma ideia que até então eu não tinha visto ainda, então eu criei essa ideia, de criar um servo astral como representação do nosso eu superior. Né? Você vai lá, cria esse conjunto de características e habilidades, imaginando tudo que você gostaria de ser, imaginando qual seria a melhor versão de si mesmo, e escreve sobre isso, pensa sobre isso, viaja na maionese sobre isso, começa a imaginar o seu eu futuro perfeito, hiper desenvolvido, e aí transforma ele, utilizando essa ferramenta, que a gente conhece como servo astral, né? Você cria um servo astral que representa o seu eu superior, e aí você fica ativando ele, alimentando ele, invocando ele. E aí, claro que você vai colocar características boas, né? E não colocar nenhuma característica negativa. E, além disso, banir as suas características negativas, colocando as boas, que são o contrário das suas negativas. Eu sou carente? Então, meu servo astral, né, meu eu superior é seguro de si, é independente emocionalmente, tem controle, né, de emoções, não é uma pessoa reativa e por aí vai. Mas eu sou um medroso. Não, meu servo astral é seguro. Você vai ver que no final das contas tudo se resume a segurança, né? Mas tente deixar o mais detalhado possível. A partir daí, criou o símbolo, criou uma imagem, pode criar uma imagem que seja você mesmo, talvez uma foto bonita, que você está muito bem, né, que você está se sentindo super mega poderoso, poderosa, e boa, está criado. Aí, a partir daí, é só ficar invocando, invocando, invocando. Entendido? Fala sobre servo pombagira. É só fazer, ué. Se você pegar a ideia da egrégora da pombagira é o quê? Ela tem ali segurança, carisma, simpatia, sedução e por aí vai. Começa a estudar o que é uma pombagira. Né? Porque ali é basicamente o feminino, né? Um feminino que evoluiu, né? Que dominou ali o seu lado, né? Em vez de ficar esse feminino que é praticamente da maldição de Eva, né? Esse feminino Eva, submisso, medroso, etc. E tal. Não, a pombagira, ela tem poder, né? Ela sabe utilizar o seu poder feminino. Então, você estuda a egrégora da pombagira. Aí você vai lá, estudou aquela egrégora, entendeu o que é uma pombagira, aí você vai, escreve ela e cria o sigilo. O sigilo nem precisa ser criado, na verdade, né? Já tem o sigilo da pombagira. Já, então você pode utilizar ele, se quiser. O tridentinho bonitinho, e ativar ele, ativar a pombagira para trazer, né, essas características que a pombagira tem. Tanto que na Umbanda eles até falam, ó, vem aqui que eu vou colocar sua pombagira de frente. Né? Não tem essa expressão? Vou colocar sua pombagira de frente. Por quê? Colocar sua pombagira de frente é você trazer ali para fora uma energia feminina de segurança, né, que geralmente as mulheres não têm, elas ficam muito apagadinhas na insegurança, na carência, etc. Fica que trem. Aí trazer a pombagira de frente seria isso, trazer a segurança, né, o domínio sobre si, e por aí vai. Então, assim, você pode ir lá e usar o tridentinho dela para ativar. Você criar a imagem de Deus superior de acordo com uma egrégora muito reconhecida, você pode utilizar. O problema é que, se você utilizar uma egrégora muito forte, por exemplo, você vai lá e vai utilizar Jesus como seu eu superior. Beleza, funciona. Só que você vai começar a captar muito aquela energia de Jesus. E, infelizmente,
a egrégora do cristianismo, mano, tá muito deformada, né? Então você acaba pegando ali, você consegue pegar em si uma egrégora pura, mas você acaba, né, tendo o risco de captar a parte ruim dessa egrégora também, esse que é o problema. Então, assim, pode ser algo baseado, né, algo que lembra, né, beleza. Agora, se for diretamente, aí corre esse risco de você captar partes negativas da egrégora, mas não tem problema. Por exemplo, eu utilizo direto meu eu superior Buda, né? Então, assim, Buda, cara, tem uma egrégora massa mesmo. Ele não tem o problema que o cristianismo teve. Né? Então, assim, para mim, né, um dos eu superiores que eu busco ali, ele é muito, né, egrégora de Buda. Então, funciona bem. Você pode fazer tranquilamente. Agora, você tem que ter uma compreensão de si e dos seus mecanismos internos para que você não se deixe sujar pelas partes deformadas daquela egrégora. Se você tiver no controle da sua mente, cara, de boas. Bom dia, Mariane. Seria basicamente criar um novo eu, absorvendo para si qualidades, assim como se faz quando você usa uma imagem, por exemplo. Mulheres que se espelham em Afrodite, exatamente. Homens, Apolo, para emanar beleza e sensualidade, sim, exatamente. Você vai estar criando ali, trabalhando o seu novo eu, só que, em vez de você estar utilizando, né, entidade, você pode também utilizar entidades para, né, fazer esse rolê, mas você não estará se baseando só em entidades. Né? Você estará criando uma entidade que é o seu eu superior, o seu eu mais evoluído. E aí, a partir daí, você começa a invocar esse seu eu evoluído até se torná-lo. É verdadeiro que seres astrais podem se tornar tulpas? Na verdade, seres astrais são tulpas, os públicos, é claro. A grande questão é que as pessoas, aqui no Ocidente, as pessoas também não conseguem entender qual que é o conceito original de tulpa e acabou, né, modificando esse conceito. Da mesma coisa como modifica qualquer coisa que vem do Oriente. Então, por exemplo, o karma. A galera acha que karma é um julgador, etc. Não entende qual que é, o que é o karma ali no seu, quando ele foi conceituado. Da mesma forma aconteceu com Tulpa. Tulpa é mesmíssima coisa de servo astral coletivo. O que eles faziam lá, os monges tibetanos, quando eles estavam criando uma tulpa e tudo mais, eles estavam, né, fazendo a mesma coisa de um servo astral público coletivo. A ideia é a mesma, só que a galera daqui inventou uma coisa de que a tulpa é um servo que foge do controle. E aí, essa ideia em si só já cria uma egrégora. E aí as pessoas passam a acreditar numa bobagem dessa. Aí contamina várias pessoas com essa coisa, aí fica rolando esse negócio de tulpa. Mano, céu astral, gente, é uma ideia. É uma ideia que vive na mente das pessoas que têm acesso àquela ideia. Né? Não tem como aquela ideia fugir do controle, a não ser dentro da mente das pessoas. Então, se você acredita na possibilidade de um servo astral fugir do seu controle, essa sua própria crença que está fazendo o servo astral fugir do seu controle. Entende? Ou seja, a crença ali, aquilo que você está pensando ali, essa bobagem que você está acreditando, é o que daria, né, o que transformaria o servo astral em um ser que fugiu do seu controle. Mas isso dentro do paradigma da magia do caos, né, dentro do sistema básico, isso é uma besteira, mano. Isso é uma coisa que não faz sentido. Se você for pensar bem, faz muito sentido. Né? Claro que, para que você entenda isso, você precisa entender como funcionam todos esses mecanismos mentais, principalmente controlar os próprios mecanismos mentais. Principalmente o mecanismo de crença. Porque se você acreditar que um servo astral pode se tornar senciente e te atacar, fudeu, mano. Aí vai acontecer. Por quê? Porque é a sua própria crença que vai fazer isso acontecer. Sacou?
já discorremos bastante sobre essas ideias por aqui. Então, assim, o grande lance é, não acredite nessas besteiras, porque a sua própria crença, o seu próprio mecanismo de crença, é o que transforma essa besteira em realidade. Então, sai fora, tira essas crenças limitantes e ridículas da sua mente, mano, e boa, fica tranquilo. Pega pelo básico, o céu astral tá ali no seu controle, ele é seu, né? Controle aí a sua mente, controle seu mecanismo de crença, e boa, aí não precisa ter medo de nada, não. E vem pro paradigma biopsicossocial, que é melhor ainda. Então, gente, é isso aí. A ideia é o quê? Criar um céu astral que seja representação do seu eu superior. Então, vai lá e começa a imaginar aí como seria a melhor versão de si mesmo, como seria o seu eu futuro perfeito, né? E aí você lembra das coisas básicas, controle de mecanismo de crença, controle emocional, né? Não ser reativo, né? Ser independente, ser seguro, né? Pô, a gente quer, assim, segurança e felicidade, né, mano? Então, assim, você começa a pensar no tanto de coisa boa que você está procurando e vai escrever. Vai escrever um novo personagem de si mesmo. E boa. E pode acontecer de você fazer um servo astral eu superior hoje, né, e ele funcionar bem, você chegar até ele, e aí depois você faz um outro, mais superior ainda, né? Não precisa parar num só, não, porque muitas vezes a gente não consegue nem visualizar, né, como a gente seria, né, no futuro mesmo. A gente tem um limite ali que a gente vai conseguindo expandir ao longo da nossa jornada. Então, por exemplo, eu criei o cautizador aqui, cara, mas agora eu já tenho um outro. Talvez eu até reescreva o cautizador, porque já foi evoluindo. Então, assim, mas pelo menos faço o primeiro. Ai, gente linda do meu coração. Não, inclusive, olha que doido. Eu tô fazendo esse servo astral, né, por encomenda e tudo mais, e é muito interessante como que, claro que o ideal é você fazer o seu, né, mas é interessante como que você realmente se conecta com a pessoa, entende ela, e aí se conecta com um punhado de entidades. Eu acabei aprendendo um punhado de coisinha, assim, massa, fraga, na hora da criação e tal, quando eu estava entendendo aquelas outras energias, conectando com outras entidades, né, porque teve 10 entidades ali que eu utilizei para ativar, então eu fui lá, me conectei com essas 10 entidades e tudo mais. É divertido, mano, além de ser bom, né, a gente fazer isso, a gente aprende muita coisa, cara, é muito bacana, sugiro fazer mesmo. E se vocês fizerem com essa ideia de conectar com entidades, basicamente é você conectar mesmo, você pega as entidades que você quiser utilizar, né? Por exemplo, tem o Exu ali, aí você coloca no símbolo, você coloca um tridente de Exu também, entendeu? Essa é uma das formas de deixar conectado. Ou se é várias entidades, como eu fiz, aí eu uni um tanto de símbolos de entidades, não todos, é claro, senão ia ficar uma bagunça, mas ali peguei umas 3 ou 4 símbolos de outras entidades e uni. Então, assim, é um trabalho bem bacana de criação mesmo, mano, super legal. E é isso, povo lindo no meu coração. Agradecido a todos vocês aí que estiveram na live. E espero que vocês tenham gostado, seus lindos e lindas. E lembre-se, mesmo como exercício, faz aí essa sua representação de eu superior, né, para começar a fortalecer mesmo, mano. Não tem medo de fazer isso, não, porque no final você está fazendo algo bom para você mesmo. Você está buscando ali, né, a sua melhor versão. Então, utiliza as ferramentas aí e faz, cara. Faz aí essa representação astral do seu eu superior e começa a invocar. Começa a invocar até que você se torne, né, o seu eu superior. Então, agradecido, povo lindo. Espero que vocês tenham gostado e estejam todos protegidos.
de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. Até a próxima.